Olá pessoal, dando então continuidade à nossa apresentação sobre a visão geral do módulo de MM, vamos falar agora sobre suprimento para consumo, ok? Bom, aqui pessoal nesse slide a gente tem uma comparação entre material de estoque e material de consumo, tá? Como é que funciona o material de estoque? Bom, com o registro mestre de material, ou seja, quando eu faço a compra, é obrigatório, como é um material de estoque, é obrigatório ter o registro mestre de material, tá? Que mais? Classificação contábil, ela também é obrigatória lá no cadastro do material. Classificação contábil automática, ou seja, é proveniente dos dados do material. E aí, através dessa classificação contábil, eu tenho, o sistema determina automaticamente a minha conta de estoque, tá? Vamos agora comparar com o material de consumo. Quando eu compro para consumo, eu posso efetuar a compra sem registro mestre de material, ou seja, simplesmente coloco um texto lá no pedido de compras, tá? Mas também posso fazer a compra com registro mestre de material, tá? Na aula de compra para fim de custo, eu vou falar para vocês a diferença, eu vou mostrar como que faz a compra com um e com o outro, e a principal diferença é de estar trabalhando com os dois, tá? Vantagens e desvantagens. Depois, quando eu estou fazendo uma compra para material de consumo, não importa se é com registro mestre ou sem registro mestre de material. Eu sou obrigado a entrar em categoria de classificação contábil, tá? Aqui, a classificação contábil, lembra que eu falei? É vazio, tá? Quando eu faço a compra para sem de custo, material de consumo, eu sou obrigado a colocar um casinho, tá? Ou se eu estiver comprando para ativo mobilizado, tem que colocar a letra A. Depois, uma vez que eu coloquei a classificação contábil, eu sou obrigado a entrar com minha classificação contábil manualmente. E o que eu tenho que fornecer? Geralmente, a conta do razão, que será a minha conta de consumo, o meu centro de custo e meu imobilizado se eu estiver comprando para ativo fixo, tá? Ao passo que a determinação aqui ela é automática quando eu compro para estoque e a conta é a conta de estoque que está cadastrada a minha classe de avaliação, tá? Isso aqui é importante, tá? Vocês terem em mente, quando vocês comprarem para estoque, vocês vão ver que não é necessário nada disso aqui, tá? E quando comprar para assim de custo ou para consumo imobilizado, é necessário indicar essas informações, ok? O que mais que nós temos? Bom, a gente falou sobre solicitação de materiais. Se eu soubesse que tinha só mais um slide, eu tinha deixado esse slide na apresentação anterior, mas eu fiquei com medo de prolongar demais. Mas tudo bem. Juntando os vídeos todos que a gente gravou até agora, na verdade é uma apresentação só. Eu quis quebrar realmente para dar uma folguinha para vocês. São 75 slides, falta um pouquinho, né? Então vamos lá, vamos falar sobre MRP. Transação relevante para MRP. Vamos ver o que ele está falando aqui. MRP, terça, 18 de dezembro, marcação para planejamento de materiais. Bom, pessoal, vamos lá. É o seguinte, lá no cadastro de material eu posso ativar, eu tenho a visão de MRP 1, 2, 3 e 4, tá? Existe um processo que a gente chama de MRP baseado no consumo, tá? O que é isso? Eu vou lá no cadastro de material, marco o material como para planejamento, né? Eu tenho tipo de MRP, eu indico se aquele MRP por exemplo, é com necessidade manual, com necessidade automática, tá? E aí o que acontece? Então vamos pegar o exemplo mais clássico, né? Cadastro lá no meu material, ativo o MRP, falo que é necessidade manual, coloca um ponto de reabastecimento, né? O sistema, o que ele faz? Diariamente ele verifica qual é o nível do meu estoque daquele material e determina, né? Esse seria o planejamento, e determina se deve ou não fazer uma solicitação, uma ordem planejada, né? De reposição de estoque, né? Essa ordem planejada ela pode ser convertida em requisição de compras ou solicitação de remessas, né? O MRP ele tanto pode gerar uma ordem planejada como pode também gerar automaticamente uma requisição de compras ou uma solicitação de remessa, tá? Esse aqui, pessoal, é o gráfico mais comum, mais utilizado aí no dia a dia das empresas quando a gente fala em reabastecimento
manual. A gente chama isso aqui de gráfico dente de serra, né? Se vocês analisarem bem, parece um serrote, né? Como é que ele funciona? Eu tenho um ponto de reabastecimento, seria esse ponto aqui, tá? Eu tenho um estoque de segurança, aqui seria 0, esse aqui seria o meu estoque de segurança. O eixo X é o meu nível de estoque, tá? E o meu eixo, perdão, o eixo Y é o nível de estoque e o eixo X é a linha do tempo, né? Então, esse aqui seria meu ponto de reabastecimento e esse aqui seria o meu estoque de segurança, tá? Maravilha. Ao longo do tempo eu vou consumindo, né? Então eu iniciei o meu período no estoque máximo, ao longo do tempo eu vou consumindo. Quando chega nesse ponto aqui, que é chamado de ponto de reabastecimento, o que acontece? O MRP vai gerar uma ordem planejada ou uma requisição de compras, solicitando a aquisição de produtos para que os materiais sejam repostos, né? Seria um reabastecimento, né? Então, por isso que é chamado de ponto de reabastecimento. Ok. Porém, é necessário que o gestor de estoque ele leve em consideração que até a mercadoria chegar demora um tempo. E esse tempo eu vou consumir mais ainda materiais, tá? Esse aqui seria o mundo ideal, né? Na hora que eu chego no meu estoque de segurança, né? A minha mercadoria, ele atinge o prazo de fornecimento e a minha mercadoria chega. E aí eu vou repor meu estoque até o meu estoque máximo, tá? Esse período aqui, pessoal, desde o ponto de reabastecimento até a chegada da mercadoria, a gente chama de lead time, tá? Que é o tal do tempo de reposição. E aí isso acaba se tornando um ciclo, né? Um ciclo vicioso, de sobe e desce e forma esse gráfico dente de serra, tá? Bom, eu mostro, mais à frente eu vou mostrar para vocês, eu já tenho até um vídeo gravado mostrando para vocês como que funciona o MRP baseado no consumo, depois dê uma olhadinha, eu mostro na prática como que funciona, como que cadastra o material, quais são os campos, como que roda o MRP e como que cria a requisição de compras, ok? Regra para o tamanho do tamanho, regras para o cálculo do tamanho estático do lote. Eu posso ter tamanho fixo, né? Toda vez que ele gera a minha necessidade, eu falo assim, olha, toda vez que criar a requisição de compras, eu quero o lote sempre com 100 peças. Então, toda a requisição de compras vai ser de 100 peças. Ou então, eu posso pedir para fazer reposição até o estoque máximo, tá? Então, eu sou obrigado a falar para o sistema qual que é o meu estoque máximo. Olha, nessa planta, nesse depósito, eu comporto no máximo 1000 peças, né? Então, se eu consumir 500 peças e 500 é o ponto de reposição, então o sistema ele vai criar uma requisição de compras com mais 500 peças, somando as 500 mais 500 vai dar as 1000 peças, né? Que é o meu estoque máximo. Tamanho do lote exato, né? Isso aí é baseado nas minhas entradas e saídas, né? Ao longo do tempo, né? Então, nesse mês aqui eu consumi 10 peças, então faz a reposição de 10 peças. No outro mês eu consumi 50 peças, faz a reposição de 50 peças. E assim sucessivamente. O MRP foi rapidinho, né? Vamos falar agora sobre cotação. Cotação também já tem uma aula gravada que mostra todo o processo na SAP, como que funciona do início ao fim. Mas vamos mostrar aqui para vocês na teoria como é que funciona, né? Uma requisição de compras é criada e aí eu posso determinar a minha fonte de suprimento, né? Eu posso, como é que se diz? Gerar uma solicitação de cotação que vão participar 3 fornecedores ou mais, né? O A, B e C, tá? Minha solicitação de cotação, ela é criada com base nos dados mestres, tá? Tanto de material quanto de fornecedores participantes do processo de cotação, tá? Uma vez que eu crio essas 3 solicitações de cotação, eu encaminho aos meus fornecedores que vão preencher, né? Eles vão devolver os valores, né? As suas condições. Aí eu preencho no SAP esses valores de cotação. Então, uma solicitação de cotação, ela se transforma em cotação. A minha cotação ela pode ser convertida em carta de recusa para os fornecedores perdedores, né? Então, fornecedor B e C, eu vou lá, eu marco como perdedores, né? Não é essa palavra, mas eu digo o seguinte, né? Querido fornecedor, muito obrigado por ter participado, mas infelizmente não foi dessa vez, você não foi contemplado. E aí eu rejeito o fornecedor B e C, vamos dizer assim,
e estarei optando o fornecedor A como meu fornecedor dessa solicitação, dessa requisição de compras aqui, né? E aí a cotação que tem o fornecedor vencedor, ela é convertida em pedido de compras, tá? Basicamente esse é o processo. Número coletivo, isso aqui é importante, pessoal. Eu falei para vocês que eu posso ter mais de 3 fornecedores participando no processo de cotação, né? Vamos supor que eu tenha 10 fornecedores, né? Imagine o seguinte, cada solicitação de cotação, a SAP ele gera um código, um número, né? Então a cotação 10.000, 10.001, 10.002 e assim vai, e assim sucessivamente. Quando eu for fazer a comparação, o mapa comparativo dessas cotações, ou eu deixo anotado em algum lugar todos esses códigos, um a um, para saber quem é quem, né? Ou o mais fácil é eu trabalhar com o número coletivo, né? O que é isso? Eu costumo orientar o pessoal, toda vez que criar um processo de cotação, criar uma pasta, né? Vamos dizer assim que é uma pasta, é um indexador, perdão, vamos dizer, é um índice, né? Indexador, isso. Ele vai indexar todas as cotações em relação a todas as solicitações de cotação em um em um único número, que seria um número coletivo, né? Então, vamos dizer assim, PROC 01, então é o meu processo de cotação 01. Em algum lugar, não tem jeito, em algum lugar eu tenho que saber o que é o processo 01, né? É a compra, sei lá, de um veículo XYZ. Tem 4 fornecedores. Quando eu vou lá no SAP, eu coloco esse código PROC01, o SAP automaticamente me traz todas as cotações que estão amarradas a essa pasta, tá? Então, essa é a utilização do número coletivo. Processo da função criar solicitações de cotação. Como é que funciona? Primeira tela, eu vou ter prazo da cotação, agremiação de compras, grupos de comprador. Segunda tela, eu vou poder indicar o meu número coletivo. Terceira tela, quais são os itens, né? Material, quantidade e prazo. Posso ir em detalhe de item, se for necessário, como posso ir para o cabeçalho, né, e determinar quais são os fornecedores, né. Aqui eu indico quais são os fornecedores que vão estar participando. Cada vez que eu gravo, eu tenho a oportunidade de indicar um novo fornecedor. E assim sucessivamente. Se eu gravei 3 vezes, eu vou ter 3 números de solicitação de cotação, 3 fornecedores participantes. E aí, finalmente, eu saio. Então, esse aqui que é o fluxo, tá? Assim, é muito subjetivo olhar essa tela aqui, pessoal. O legal mesmo, o ideal, é ver no SAP como que cria a solicitação de cotação. Não é complicado. Ainda no processo de cotação, nós temos aqui, ó, entre preços e condições. Eu tenho o fornecedor A, B e C, né? A solicitação de cotação 1, 2 e 3, eu tenho o mesmo item para cada uma delas, né? E aí eu tenho o fornecedor aqui, o fornecedor A, ele dá um desconto por 50 unidades. O fornecedor B tem um preço bruto, né, de 400 por tonelada, mas ele tem um acréscimo de 20%. E o preço bruto do fornecedor C é 500 por tonelada, mas tem um custo fixo de 40, né? Bom, compare a cotação com a comparação de preços, né? Aí você pode pedir para o sistema fazer a cotação, a comparação de preços, e aí ele vai trazer para vocês, pessoal, qual a cotação que tem o menor valor, né? E também ele traz o valor médio, tá? Então eu tenho a cotação 1, 2 e 3. Então 350 aqui seria o menor preço, ele põe em ordem, tá? 350 seria o menor preço, 480 é o segundo menor preço, 520 seria o terceiro menor preço, né? E aí, esses dois aqui que tem os maiores preços, eu posso rejeitá-los, gerando a carta de recusa. 450 é a minha cotação de valor médio, né? Com o valor médio eu consigo ver se o meu valor está muito acima da média ou abaixo da média, o valor que eu estou escolhendo, né? E aí essa cotação 1, ela pode gerar um registro info, como pode também gerar o meu pedido de compras. Ok? Uau! Então falamos sobre cotação. Vamos falar agora sobre pedido de compras. Bom, questão de academia é como que eu posso criar o meu pedido de compras? Pode ser com base numa requisição de compras ou solicitação de computação. Como pode também criar o pedido de compras com base no contrato ou com base em outro pedido de compras, né? Com cópia, vamos dizer assim, né?
eu crio meu pedido de compras. Para criar o pedido de compras, eu posso utilizar a requisição de compra, solicitação de cotação, complementar com alguns dados mestres, que são fornecedor ou outra planta, né? Quando eu crio o pedido de compra, né? Bom, vamos lá. O que eu tinha falado, né? Cotação, requisição de compras ou referência. Pode ser feita à mão, né? A referência pode ser o contrato, outro pedido, né? O que mais que é importante? Tem o item 10, o item 20, né? Histórico do pedido de compra. Do item 20. Assim, uma vez que é efetuada a movimentação da mercadoria com base, um recebimento com base no pedido, o sistema ele cria uma aba nova chamada histórico do pedido de compras, onde vai ter todo o histórico de movimentação de mercadoria e o histórico de registro de fatura, tá? É muito bom utilizar o histórico do pedido de compras para ver se já recebeu a mercadoria 100%, integralmente ou parcialmente, para ver se foi feito migo sem miro, né? Para ver se está faltando, se teve custo complementar e assim por diante. O meu pedido de compra ele tem uma área que a gente chama de dados cabeçalho. Lá eu vou ter o número do meu documento, né, o número do meu pedido, as condições de pagamento, a data do pedido, quem que é o fornecedor, a moeda, a minha organização de compras, qual é o meu grupo de comprador, né? E aí eu vou ter os detalhes do item, né? Onde vai estar o número do material, texto breve do material, quantidade, quanto que eu estou comprando para cada item, data da remessa, o preço, né? E também o código de imposto, NCM, informações fiscais, assim por diante, tá? Vamos ter uma aula só de criação de pedido de compras. Recebimento físico e movimentação de mercadoria. Bom, o pedido ele é fundamental, pessoal, para efetuar. Sem pedido eu não consigo nem receber mercadoria e também não consigo efetuar o recebimento fiscal, muito menos pagar o fornecedor, né? Então, cria o pedido de compras. Quem pode fornecer a mercadoria pode ser outro centro, então por isso que ele chama fornecimento externo, seria um fornecedor qualquer, um outro fornecedor, ou uma outra planta, né? Então seria um pedido de transferência entre plantas. Chegando a mercadoria, eu tenho uma área de entrada de mercadoria, né? Onde eu faço separação das mercadorias, verifico se está tudo ok. Faço o amigo, né? Recebimento físico no SAP. Gera o documento de material e também gera o documento contábil, tá? O que mais? Pedido de compra composto dos itens 1, 2, 3 foi encaminhado ao fornecedor, né? O fornecedor entrega a mercadoria, faço o recebimento da mercadoria, separo, né? Verifico se está tudo ok e aí eu vou armazenar em depósito, tá? Isso é entrada de mercadoria para material estocável. Bom, quem vai trabalhar com administração de materiais, obrigatoriamente, pessoal, vai ter que se acostumar com os tipos de movimentos do SAP, né? O movimento 101 é um movimento de entrada de mercadoria no depósito, tá? Toda vez que eu compro uma mercadoria, o sistema, quando eu faço um amigo, o sistema vai gerar um movimento 101, tá? Coincidentemente, o movimento 101 também é utilizado a entrada de mercadoria oriunda, não de fornecedor, mas sim de uma ordem de produção. É o mesmo movimento, tá? O que mais? O movimento 122 é um movimento de devolução ao fornecedor, tá? Então, lá no histórico do pedido, se você tiver o movimento 101 e o movimento 122, significa que numa determinada data você recebeu a mercadoria, deu entrada, mas passado um certo tempo, foi feito o 122, foi feita uma devolução ao fornecedor. Da mesma maneira que eu tenho um documento de entrada no estoque, eu vou ter uma fatura de entrada. Cada documento tem o seu par, né? Então, se eu tenho um documento 101 de entrada, eu vou ter uma fatura de entrada. E se eu tenho a devolução, eu também tenho que ter uma fatura de devolução. O que mais? Entrada de mercadoria avaliada, né? Bom, primeiro, saber o que é mercadoria avaliada. É a mercadoria que vai contabilizar, né? No meu estoque, na minha conta de estoque, né? Quando eu entro com a mercadoria, eu posso entrar para estoque de utilização livre, tá? Então é um movimento 101, livre, limpinho, né? Posso utilizar
o 101S, que seria estoque bloqueado, ou seja, lá no pedido de compra ou na própria Amigo eu posso indicar que é para entrar com a mercadoria com estoque bloqueado. Por quê? Bloqueado. Eu não quero que ninguém utilize essa mercadoria até eu averiguar que ela está 100%, tá? Eu posso submeter a minha mercadoria a um processo de qualidade, pegar uma pequena amostra e submeter ao laboratório para verificar se está tudo ok ou não, né? Isso que eu falei é o estoque de controle de qualidade, né? Eu posso jogar para o 101X, né? Então, o S e o X são estoques, vamos dizer assim, especiais, né? Posso bloquear para que ninguém use imediatamente, porque a mercadoria está variada por algum outro motivo, ou posso mandar direto para estoque de qualidade, né? Uma vez que o material foi aprovado no controle de qualidade, eu posso transferi-lo para o estoque de livre utilização. E a mesma coisa, estoque bloqueado, eu posso devolver ao meu fornecedor, ou se eu decidir que está tudo ok, eu posso também transferir esse material para estoque de livre utilização. Ok? Bom, pessoal, eu vou dar mais uma paradinha, mais um cafezinho, e aí a gente continua na próxima aula. Obrigado, até mais.